Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, mais um nosso iniciando agora, por cá para o sou Bruno. E se liga só, cara, a gente vai continuar aqui ainda na Lei 566 e hoje a gente já vai estar iniciando aquela pegada. Vamos embora, sei que às vezes o desânimo bate, mas vamos embora, cara. A gente tem que buscar essa aprovação. Pode ter certeza que uma hora a conta fecha e no final vale muito a pena todo o sacrifício que a gente faz, né? Cara, a gente faz diversos sacrifícios para poder alcançar nossos objetivos e pode ter certeza que no fim das contas vai valer super a pena, beleza? Galera, vamos lá. A gente vai retomar, eu estou trabalhando com vocês na ordem, logicamente, aí do nosso, da nossa lei 566, tá? A gente vai iniciar aqui o estudo dessa aula no artigo 32 da lei, beleza? Trabalhando item por item, né? Desde a nossa primeira aula a gente está destrinchando de cabo a rabo esta lei. O artigo 32, ele vai falar sobre um tópico muito importante, que trata-se sobre a avaliação de desempenho. Não tem muito que estar se falando aqui, tá, galera? Eu só vou estar colocando para vocês aqui essa disposição, só para você estar entendendo aqui o que vai ser a avaliação de desempenho. Mas não há muita coisa para estar se falando, eu acredito verdadeiramente que isso nem vem na prova. De qualquer forma, como tem um peso muito grande esse assunto, é bom a gente só passar por cima e você entender o que é. Galera, quando a gente fala na avaliação de desempenho, nada mais é do que o objetivo dela é aferir o desempenho dos servidores no exercício do cargo. Se o cara ocupa um cargo efetivo, eu tenho que ver como é que esse cara tá. Então, lá na própria Lei 566, ela fala que vou avaliar o servidor quanto à sua eficácia e à sua eficiência. Eu só estou esquematizando isso basicamente por esses dois termos, que a banca pode dizer para você o seguinte, ó, na avaliação de desempenho, nós analisaremos a tal da eficiência e também a tal da eficácia. Se vier isso na tua prova, vai estar correto, tá? Vai estar correto, perfeitamente correto, que é justamente na avaliação de desempenho onde eu vou estar averiguando tudo isso, né? Eficiência e eficácia, avaliação de desempenho, para justamente saber se o cara ele é compatível com aquele cargo. Show de bola? Além disso, toma cuidado, que aí outra coisa que pode vir na prova, se a banca quiser pegar, se ela quiser forçar, é com relação a quando que vai ser realizado essa avaliação de desempenho. E aí tu toma cuidado, avaliação de desempenho consoante o artigo 33, o 32 traz isso, e o 33 ele traz a periodicidade, que vai ser anualmente, tá? A banca pode fazer uma pegadinha, colocar para vocês semestral ou algo do gênero, mas você que é aluno do Brunão, você já tá ligado que vai ser anual, né? Zero bronca, tem mistério nenhum aqui, tá, cara? Tem mistério nenhum, beleza? Show de bola, Brunão, show de bola, bacana demais. Então vai ser anual e vai ser realizado de forma anualmente, vai adotar alguns critérios, e esses critérios, inclusive da avaliação de desempenho, quem vai estar regulamentando é o próprio poder executivo, tá? Guarda essa informação. E aí é basicamente isso que a gente tem que falar aqui sobre essa avaliação de desempenho, são as informações importantes. Quando a gente puxa agora, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da remuneração. Aqui a gente vai trabalhar agora o capítulo da remuneração, e aqui realmente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui pode cair na prova de vocês. Então veja bem, galera, o que a gente vai estar trabalhando aqui? A gente vai estar trabalhando esse tópicozinho a partir do artigo 35, tá? E não só nele, tá? Mas a gente vai estar iniciando nele, que vai ser um tópico que vai estar trabalhando com relação à remuneração do policial penal. E aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque existem algumas disposições que a banca pode querer fazer algumas pegadinhas com vocês. Primeira coisa é o que é remuneração. Remuneração, pessoal, nada mais é do que uma retribuição financeira paga ao servidor policial penal por quê? Pelos seus serviços prestados. Então, se o cara efetivamente prestou serviço, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que pagar ele. E qual é o nome disso? É justamente a ideia da remuneração. Toma muito cuidado com essa disposição. Então, o conceito é basicamente isso. É a retribuição ao servidor pelos serviços que ele efetivamente prestou. Então, se vier conceituando, só isso que você tem que saber. Retribuição financeira. Só que se liga. Dentro da estrutura da Polícia Penal do RN, retribuição financeira e cuidado, pelo que ele efetivamente prestou, tá, galera? Dentro da Polícia Penal do RN, vocês vão ver que, por exemplo, eu vou ter lá PP01, onde vocês vão estar iniciando. Depois eu vou ter PP02, né? E dentro do PP02, eu tenho PP02A e B. A gente até trabalhou isso nas aulas anteriores com relação às letras, né? Letras e níveis, né? Que a gente falou que para passar daqui para cá, 1 ano. E para passar de um nível para outro, 2 anos, né? Não esquece isso, tá? Isso é importante. E eu tenho uma PP03, por exemplo. PP03, eu vou ter o PP03A e o PP03B. O B ele é mais antigo, né? Então ele vai receber mais. Presta atenção aqui. Eu até recapitulando isso aqui, é importante a gente estar recapitulando, tá, galera? Presta atenção. A gente viu uma coisa muito importante que eu falei para vocês. Aqui vocês vão ver que vocês vão estar iniciando aqui, né? E depois, aqui é o primeiro ano. Depois de 2 anos, que no caso vai ser o teu terceiro ano, tu vem para cá, PP02.
E aí tu vai ser o quê? PP02A. Para tu poder ser PP02B, vai ter que esperar aquele período de 1 ano. Mas isso aqui é a coisa que a gente já estudou. Para passar as letras, né, é o período de 1 ano. E para passar de um nível para o outro, se eu estou no nível 2 e vou para o nível 3, eu tenho que esperar o quê? O interstício mínimo de 2 anos. Isso aqui lembra também, a gente trabalhou nas aulas anteriores, que para você passar de uma letra para outra, no caso, isso aqui se dá de forma o quê, Bruno? De forma automática. Não precisaria estar falando isso com vocês, mas eu acho bom estar revisando. Mas isso aqui vocês já devem ter ciência, vocês já têm de saber isso aqui, porque a gente trabalhou nas aulas anteriores. Bacana, mas quando a gente fala da remuneração é muito importante você saber que a diferença de uma letra para a letra seguinte, ela tem um percentual que você tem que respeitar. Como assim, Bruno? Se o cara é PP02A e ele vai para PP02B, ele vai o quê? Ele vai aumentar em 5%. Então essa diferença de uma letra para a outra, ela tem que o quê? Ter um reajuste de 5%. Isso é justamente a ideia da remuneração. Então se o cara vem para cá, ó, repito, presta atenção, se o camarada, por exemplo, ele está aqui no A e ele vem para o B, né? Ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter um reajustezinho de 5%, mais 5%, tá? Se o cara tá aqui no A e ele vem pro B, ele vai ter o que ter? Mais 5%, tá? Cuidado com isso aqui, muito importante. Vai estar justamente os 5% aqui previsto no parágrafo único do artigo 35. Isso pode vir na prova de vocês, então é bom sempre tomar muito cuidado. Então você aqui já sabe você já sabe muito bem o que a gente está falando. A gente está atrelando justamente com relação ao quê? Com relação à ideia da remuneração. Você que você já está ciente, você já está safo. Mas é muito importante. Então imagina, por exemplo, sei lá, você entra, sei lá, você está no nível 2 e você está recebendo, você está no nível 2, classe A, você está no nível 2, né? A letra A. E aí você recebe 5 mil, por exemplo. Vamos supor, para você ir para o nível 2, letra B, você vai ter que ter um reajuste de 5%. Se eu pegar 5% de 5 mil, vai dar 250. Então 250 vai ser o quê? O que tu vai ter que aumentar. Então, no caso, o PP02, ele teria que receber o quê? Não, 5.250 com esse reajuste. Beleza? Massa demais. Tranquilo, né? Sem mistério aqui. Mas outra informação muito importante para você, meu aluno. Cuidado. E a gente está falando aqui de remuneração. Isso aqui não é mistério. Acho que eu tô até com minha blusa, sujando minha blusa aqui com tinta. Mas de boa. Daqui do quadro, né? Existe uma disposição importante também. A gente trabalhou agora o artigo 35. Só que eu quero saber como é que o cara recebe isso aqui. Aí a gente vem para o artigo 36, lá da citada lei para os senhores. Cara, como é que o cara recebe? O cara recebe o quê? Tem diversas gratificações, tem indenização. Cuidado. A remuneração do policial penal, ela vai ser composta exclusivamente, olha o termo, exclusivamente por subsídio. O subsídio, pessoal, ele é fixado em parcela única. Além disso, ele também é irredutível, ele não pode estar sendo, né, perdido. Então aqui, como que funciona a remuneração do policial penal? Por meio de subsídio, tá? Subsídio. Guarda essa informação. Lembra que esse subsídio, por gentileza, ele é fixado em parcela única, então não tem muita coisa aqui não, pô. Antigamente o cara tinha uma porrada de coisa, adicional tal, gratificação tal, daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui não existe mais. Parcela única e ele é irredutível, tá? Guarda isso aqui que vai estar justamente essa disposição lá no nosso artigo 36, beleza? Mas você tem que entender algumas coisas com relação a isso. Tá? A primeira coisa é você entender o que é subsídio, que eu sei que a galera que não é do direito não vai saber. Eu quero que vocês, assim, vamos lá, conceituando para vocês de forma mais simples. Eu quero que vocês entendam que subsídio é uma forma de pagamento do servidor público, só que esse pagamento vai ser feito em uma parcela única. Bruno, como assim? Vamos lá, o servidor recebe vamos supor, o primeiro caso, em vez do... antigamente, quando, por exemplo, um cara que não é pago por subsídio, um exemplo do cara que não é pago por subsídio. Ele recebe lá, por exemplo, o vencimento básico, ele recebe várias gratificações adicionais. Então, meio que fica, digamos que, vários pingados, sabe? Várias coisas pingadas. Aqui é diferente, irmão. O policial penal, ele recebe o quê? Ele concentra tudo em uma remuneração única, que vai ser justamente uma única parcela. Essa é a ideia do subsídio. Então, exemplo comum. Se eu tiver um cara que não recebe por subsídio, ele vai ter salário base, ele vai ter gratificação, ele vai ter adicional, ele vai ter vantagem. O cara que recebe por subsídio é diferente, ó. Parcela única, tá? Então, é assim que vocês futuramente receberão com fé em Deus. Guarda essa informação que é muito importante, beleza? Outra disposição importante é com relação que o artigo 37 da própria... Aqui a gente dá um pulizinho lá para o artigo 37 agora. Ele fala que cuidado, olha o termo. Isso pode cair na tua prova e tu dizer, tá errado por causa do termo. Mas ele chega para falar, então nenhum servidor do Estado, no caso do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte,
né? Porque a gente está falando aqui do Estatuto dos Policiais Penais. Então o artigo 37 ele vai dizer para vocês que nenhum servidor do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte poderá receber um subsídio superior ao estabelecido pela Constituição. Por quê? Vê só, galera, se liga. Esse artigo 37, ele trabalha o que nós chamamos de teto remuneratório. Então só toma cuidado, eu esquematizo ele com vocês só por causa desse termo, nenhum. A gente vê esse nenhum e acha que está errado, tá? Nenhum servidor. E logicamente o servidor tem que ser um servidor aonde? Do Sistema Penitenciário, tá? Do Rio Grande do Norte. Vai poder receber um subsídio superior ao estabelecido pela Constituição Federal. Subsídio superior ao da CF de 88. Isso aqui, falando de modo mais geral, nada mais é do que a gente costuma falar no direito de o quê, Bruno? De teto remuneratório, tá? De teto remuneratório, que vai ser justamente estabelecido lá no artigo 37 da Constituição Federal, beleza? Então cuidado só com esse termozinho aqui, ó, que eu tenho medo da banca fazer uma pegadinha com vocês, pô, tá? No artigo 37, beleza? Então guarda isso aí, tá relacionado a essa ideia desse teto remuneratório, você tá safo já de saber. Beleza, show de bola? Massa. Agora veja, a gente agora vai começar a falar um pouquinho sobre as vantagens, e a gente puxa pra cá, galera, já direto. Trabalhamos aqui o artigo 37, a gente já pula pro 38, onde o 38, ele vem pra cá, ó, vem pra cá comigo, o artigo 38, ele vai estar trabalhando com relação às vantagens. Repara que eu tô um pouco mais acelerado, tô trabalhando, logicamente a gente não tá deixando aqui de trabalhar pontos principais, mas eu tô trabalhando como se fosse um sniper com vocês, pegando os pontos principais e logicamente aquilo que pode vir na tua prova. Até porque a lei 366, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, ó, lei 566, né, perdão, falei errado, eu acho. Lei 566 é uma leizinha grande, né? Vocês sabem bem disso, que vocês estão pegando aí para poder ver a literalidade. Se vocês não estiverem pegando para poder ver a literalidade da tal lei, eu já recomendo para vocês fazer tal conduta, tá? Que é importante. Então aqui a gente está trabalhando justamente essas disposições sobre essa lei, e é uma lei que realmente ela vai vir na prova de vocês com muita força, tá? Ah, não, por que vai vir na minha prova com muita força? Porque é uma lei que, sem dúvidas alguma, ela cai, né, na parte de legislação específica, que tem o maior peso da prova e tem poucas leis. Então ela vai vir com alta incidência. Beleza? Quando a gente vem para o artigo 38, a gente vai estar trabalhando um assunto importante, que é justamente a ideia das vantagens. Beleza? Mas, Brunão, o que de acho é vantagem? Bem, vamos lá, devagarinho. Tu já sabe que o subsídio ele é fixado em parcela única, né? Que vai ser atribuído quem? Ao policial penal, por justamente o efetivo trabalho que ele fez, né? O que ele trabalhou. Beleza? Só que vocês têm que tomar cuidado que dentro desse subsídio eu não posso ter, por exemplo, acréscimos. Bruno, como você fala acréscimo? Eu não posso ter gratificação dentro do subsídio, eu não posso ter adicional, eu não posso ter abono, eu não posso ter prêmio, nenhuma dessas outras espécies de remuneratórias. Legal, Bruno, e como é que fica a gratificação? É justamente isso que a gente tem que entender um pouquinho, tá? Por quê? Antes, por exemplo, galera, poderia existir uma remuneração mais ou menos assim, ó, vencimento básico, adicional de tempo de serviço, uma gratificação incorporada, bonitinho, legal, antes podia, pô, né? Com o subsídio, isso mudou completamente, porque agora o policial penal ele recebe o quê? Em parcela única, tá? E aí vocês têm que tomar muito cuidado com a ideia de o quê? Toda vida que eu tiver essa ideia de valores ou vantagens, isso não incorpora o quê? No subsídio. Essa informação é muito importante. Ah, não, então, o que é que eu tenho que levar com relação a esse artigo 38? Você vai levar para a sua prova que quando eu falar em vantagens, não integrarão subsídio qualquer valores ou vantagens incorporadas à remuneração. Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 38 ele já traz essa informação muito importante, porque ele vem dizendo assim, ó, cara, ó, não pode integrar o subsídio qualquer vantagens incorporadas, mesmo que por decisão judicial ou decisão administrativa, ainda que decidida por trânsito em julgado. E eu quero ler isso com vocês porque eu acho que pode vir na tua prova. Vem comigo aqui e preste muita atenção, meu aluno, ó. A gente vai agora no artigo 38. Vê só que legal aqui, ó. O artigo 38 ele vem conceituando para a gente. Vê que legal aqui. O subsídio fixado em parcela única vai ser atribuído ao policial penal em decorrência da natureza e das condições com que ele desempenha suas atividades profissionais, bem como pelo tempo de efetivo serviço por ele prestado, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, de qualquer adicional, de qualquer abono, de qualquer prêmio ou espécie remuneratória. E não vai integrar o subsídio qualquer valores ou vantagens incorporadas à remuneração. Por quê? Por decisão administrativa, por decisão judicial ou extensão administrativa de decisão judicial.
de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial o quê? Transitada em julgado. Então isso aqui é uma informação muito importante. Então aqui a lei está dizendo, ó, mesmo que o servidor tenha alguma vantagem antiga, o cara tem uma vantagem antiga que foi incorporada por uma decisão administrativa, isso não passa automaticamente a fazer parte do subsídio. Então guarda essa informação, ainda que decidido por uma decisão judicial transitada em julgado. Isso aqui cai muito em prova, tá? Então guarda essa informação. E outra coisa, essa ideia também aqui, né, que a gente está trabalhando, veja, a gente está trabalhando aqui do artigo 38, vocês guardem também essa ideia de o quê? Que tudo isso aqui que a gente está trabalhando, essa ideia do subsídio, vai se aplicar para quem, Bruno? Para quem que se aplica? Para os servidores ativos, para os servidores inativos e também aos pensionistas, tá? Cuidado, servidores ativos, inativos e também para os pensionistas. Então é verdade também a ideia do quê? Da redução da remuneração, dos proventos e das pensões, tá? Quando a gente fala, logicamente, em proventos, Bruno, o que é proventos que pode vir na tua prova? Esse termo, proventos nada mais é do que aquele cara que quem vai receber o provento é o servidor que foi aposentado. Provento é o cara que se aposentou, ele não vai estar mais recebendo, em tese, né, propriamente dito, uma remuneração, mas sim um provento. Beleza? Show de bola? Bacana. Mas olha só que legal, cara. Existe um negócio que vem na lei e eu preciso conceituar com vocês. Primeiro, logicamente, eu vou estar lendo com os senhores isso e eu vou estar te explicando basicamente o que é que seria isso. Que vai ser justamente, ó, vamos supor que o cara tem que dar uma mexidazinha ali na ideia do quê? Tem que dar uma mexidinha ali na ideia do que o cara recebe. E eu não posso mexer o quê? No subsídio. Pô, eu não posso mexer no subsídio, concorda comigo? Como é que isso vai entrar, por exemplo, no teu contra-cheque? Como é que isso vai entrar? Veja, salvo engano, vai ser o parágrafo 3º. VPNI. Brunão, que desgraça é VPNI? Calma, lindo. Vou te explicar agora. VPNI é a chamada vantagem pessoal nominalmente identificada. Galera, o que é isso aqui? Presta atenção. Para eu poder não mexer no subsídio, porque tu já sabe que ele é fixado em parcela única. Tu sabe que ele é fixado em parcela única, bombom. Tu não sabe? Mole. Então para de frescura, deixa de besteira. Ó, tu sabe. Então o que acontece aqui, cara? Para não mexer no subsídio, vem lá. O que vier de adicional, por exemplo, vai vir com esse termo. Vantagem pessoal nominalmente identificada. Porque eu não posso mexer no subsídio. Então automaticamente eu vou ter o quê? Essa ideia das vantagens que vierem adicionais para ti, vai vir com esse termo, a chamada VPNI, tá? Cuidado com essa informação. Mas uma coisa importante é você entender que essa vantagem nominalmente identificada, eu já vi algumas questões dizendo que ela é uma vantagem permanente, errado, tá? Ela é temporária, tá? Guarda essa informação. Tanto que a ideia que a gente tem aqui na lei é que ela seja absolvida gradualmente. Então a ideia é que uma hora ela acabe, tá? Vamos supor, por exemplo, galera, ó, se liga, só para tu entender a sistemática aqui mais ou menos. Porra, imagina que em um ano o cara ganhava, sei lá, reais. O cara ganhava 5 mil reais, tá, galera? O cara ganhava 5 mil reais. E aí esse cara teve lá a ideia de isso aqui, com diversas adicionais, etc. E o subsídio foi estabelecido para o quê? Para 4 mil. Supondo aqui, hipoteticamente, né? Que não era subsídio antes. Mas enfim, o que aconteceu com esses mil? Essa diferença de mil reais que ele tem aqui, esses R$ 1.000, eles vão incorporar ainda. O cara não vai perder esse dinheiro. Só que vai vir como o quê? Como VPNI. VPNI. Vantagem pessoal nominalmente identificada. E aí o que vocês têm que tomar cuidado? Devagarinho, isso aqui vai sendo absorvido. Vamos supor que depois ele vai ter um aumento de R$ 500. Aí, ó. Aí entra aqui, até chegar aos 5 mil. Então ela é temporária, guarda essa informação. Ela é temporária e ela tem natureza o quê? Provisória. Pode vir na tua prova temporária ou provisória. Salvo engano, inclusive, o próprio estatuto ele traz o termo provisória. E aí eles podem estar usando os dois, na realidade, porque são termos sinônimos. Beleza? Provisória, guarda essa informação, isso pode cair na tua prova, porque é um assuntozinho delicado, é um assunto que tem que ter uma atenção especial. Então, o que acontece aqui? Se a submissão... imagina só o seguinte, se eu tiver a aplicação desse disposto no subsídio, causar uma redução da remuneração, causar uma redução dos proventos, quem que recebe proventos, que eu acabei de falar? O cara que é aposentado. Ou causar uma redução de uma pensão, né, que é aquele valor devido a um servidor que morreu, né, faleceu e alguém recebe a pensão. Essa diferença vai ser paga como VPNI. Então veja, se a aplicação do subsídio causar uma redução da remuneração, dos proventos ou da pensão, vai ser pago como?
como VPNI, essa diferenciação, que seria no caso esses R$1.000 mais ou menos, que eu dei um exemplo hipotético para você entender. E o que significa VPNI? Vantagem pessoal nominalmente identificada. Isso pode cair na tua prova, cobrando até mesmo a sigla. Então imagina, ó, sei lá, imagine que antes de uma nova lei, o servidor recebia, vamos lá, outro exemplo agora, R$7.000. Legal. Com o novo subsídio, ele passaria a receber, sei lá, 6.500. Então, automaticamente, haveria uma perda de quê? De R$500. Haveria uma perda. Eu não posso ter essa perda. Então, para evitar essa perda, essa diferenciação, eu vou o quê? Esses R$500 de diferença vai ser pago como VPNI, mas não incorpora o subsídio. E outra coisa, lembra que ele é provisório. Beleza? Guarda essa informação, é legal. E aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Que o VPNI, né? Eu vou ter uma lista de verbas, tá? Uma lista de verbas trazida no próprio estatuto, que são verbas antigas, mas que alguns servidores eles recebem e elas deixam de ser pagas separadamente. Elas vão o quê? Elas vão ser justamente pagas com o VPNI. E é isso que eu preciso que você entenda mais ou menos, tá? Em outras palavras, o que seria isso? Algumas vantagens antigas, elas deixaram de existir como parcelas independentes e viraram o VPNI. Vamos lá, deixa eu te explicar mais ou menos aqui que a gente precisa trabalhar um pouco da literalidade. Ó, aqui é a ideia do VPNI que eu falei para vocês de natureza provisória, tá? Ó, aqui a gente já conversou um pouquinho sobre isso, não esqueça, tá? Então, ó, o que a gente pode falar aqui? Na hipótese de redução, deixa eu redimensionar aqui, ó. Na hipótese de redução da remuneração, provento ou pensão em decorrência da aplicação, a eventual diferença será paga a título de o quê? VPNI. A gente já viu isso. Natureza provisória que vai ser gradativamente absolvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira, tá? Perfeito. Ou por progressão ou promoção da reorganização, etc. Beleza? Show de bola? Mas aqui, ó, integram a VPNI, aquilo que eu falei para vocês, não mais sendo devido às seguintes verbas remuneratórias. Então, isso que eu vou falar para vocês agora é pago como VPNI. Veja, primeiro eu vou ter aqui a gratificação adicional de natureza permanente. Se o cara tem uma gratificação ou qualquer tipo de adicional de natureza permanente, né? Vai ser pago, vai ser o quê? Vai ser justamente atrelado à VPNI. Cuidado que a única exceção aqui é a gratificação para o policial penal, é a gratificação por risco de vida, que é a GRV. A gratificação por risco de vida, ela é uma das únicas exceções, porque ela tem uma disposição, tem uma lei complementar que vai estar dizendo que ela integra o subsídio. Então veja, é meio que contraditório, mas a gratificação de risco de vida, ela integra o subsídio, cuidado com essa informação, beleza? Olha só, então ó, gratificações adicionais de natureza permanente, elas não integram a remuneração, tá? Então aí elas não são mais devidas, tá? Então o cara vai estar recebendo como? Como VPNI, integra a VPNI, com exceção da gratificação de risco de vida, beleza? Guarda essa informação. Depois, gratificações adicionais de natureza temporária, incorporada permanentemente à remuneração. Outras vantagens pessoais normalmente identificadas de qualquer origem e natureza, diferenças individuais e resíduos de qualquer natureza, né? Valores incorporados à remuneração decorrente do quê? Do cara que exerce lá o cargo em comissão, função de chefia e assessoramento, isso vai ser pago como VPI. O cara vai exercer um cargo em comissão e ele vai ter um adicional de R$1.000, como é que vai entrar isso aí lá na remuneração? VPNI, bacana. Depois, valores incorporados a título de adicional por tempo de serviço, se tiver adicional por tempo de serviço também. Abonos permanentes, não, que diabo é abono permanente, pessoal? O abono de permanência é um incentivo financeiro que é pago exclusivamente a servidores públicos que já tiveram o prazo de se aposentar, mas quer continuar no serviço. Então é chamada aposentadoria voluntária, o cara pode estar se aposentando, mas ele quer continuar no serviço. Então ele pode o quê? Ele pode receber esses chamados abonos permanentes, beleza? E por último, vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa judicial ou extensão administrativa de decisão judicial. De natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada julgado. Aquele cara que foi na justiça e conseguiu lá uma vantagem para ele. Só que aquilo ele vai receber? Pode receber, mas entra como o quê? Como o VPNI. Show de bola, bacana, mole, né, galera? Tranquilo demais, beleza? Massa, deu para entender legal aí, deu para copiar, pegar as informações, beleza? Massa demais. Então, olha só agora a gente vai começar a entrar em outro tópico. A gente acabou de bater esse tópicozinho do quê? Das vantagens. Trabalhando um pouquinho, tudo bonitinho aí com relação a isso aqui, entender esse VPNI aqui, e se você entender essas disposições, eu tô mais que satisfeito com relação a isso, beleza? Agora, pessoal, uma parte muito importante que a gente vai estar trabalhando, inclusive tá até aqui embaixo, vou até subir para não ficar lendo agora. Não gosto muito de ler slide, mas depois a gente lê aqui, tá? Depois a gente dá uma lida. Deixa eu subir aqui. Beleza. Galera, tem uma parte o quê? A gente tem que trabalhar um pouquinho com relação às chamadas indenizações, tá? Vocês vão receber indenizações
frequentemente. Da segurança pública é justamente o quê? Atrelado à rotina, né? Aí do policial penal, você vai fazer uma escolta de preso para outra região, porra, meu irmão. Então o que é isso? Você tem que saber quais são as indenizações que são previstas no Estatuto da Polícia Penal. E onde vai ter essa tipificação? No artigo 39. Ele vai dizer que o policial penal tem direito a algumas indenizações. Agora tu tem que entender também a finalidade das indenizações, porque é justamente para o quê? Para ressarcir o policial penal de despesas e obrigações que ele tem o quê? Que ele teve devido ao exercício da função dele. Então, cuidado, não é qualquer despesa. São ressarcimento às despesas decorrentes do quê? Da obrigação imposta pelo próprio trabalho dele, pelo exercício das suas atribuições. Então, quando a gente fala em indenização, ela vai ter o quê? A finalidade de ressarcir. E a gente tem que saber quais são elas, tá? Cuidado com isso aqui. Então, quando a gente puxa para cá, senhores, tá? A gente tem um artigo 39 que vai estar trabalhando essa ideia das indenizações, tá? Indenizações, tá? Finalidade precípua dela, você já sabe comigo, e a gente está vendo isso. É justamente o que, galera? A ideia de ressarcir, a ideia do ressarcimento. Então você vai ressarcir as despesas do policial penal que ele estava em efetivo exercício. É decorrente da o quê? Da função dele, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, não é qualquer trabalho do cara, beleza? E a gente vai começar a listar aqui para vocês quais são as tais indenizações, beleza? A primeira é muito conhecida por vocês, né? Que é chamada ajuda de custo. Quando que o cara faz direito? Quando ele tem jus à ajuda de custo. Normalmente, vocês vão ver que o estatuto prevê dessa forma, quando ele vai ter uma remoção de ofício. Quando eu digo remoção de ofício, é porque ele não queria mudar do local que ele está. Mas vamos supor, o cara é policial penal em, sei lá, em Natal e manda um cara para Mossoró. Eu nem sei se tem presídio lá em Mossoró, em Natal com certeza tem, mas enfim, é um exemplo hipotético. Mas o cara que tem uma ajuda de... O que é ajuda de custo? É em decorrência de uma remoção do policial penal de ofício que vai importar uma alteração do domicílio dele. Pô, o cara tem que alterar o domicílio. Se alterou o domicílio, automaticamente ele vai ter ideia dessa ajuda de custo. Então é a primeira, tá? Guarda essa informação. Bruno, o que é ajuda de custo? Ajuda de custo, você vai estar lembrando aí da ideia do quê? Da remoção, tá? Remoção, e logicamente vocês têm que lembrar também dessa ideia de alterar o domicílio. Remoção de ofício, tá? Não é remoção a pedido, que o cara também pode ser removido a pedido, tá? E tem que alterar o domicílio, lembrem disso. Show de bola, galera? Massa demais. Nosso segundo caso agora aqui, que também é importante, que também faz parte do dia a dia, é as chamadas diárias. Só que as diárias, o estatuto, ele não traz muito essa especificação. Ele só diz assim, ó, diárias é uma ajuda, é uma indenização às diárias. Então a diária é um dinheiro que você vai estar recebendo e o estatuto só diz que as diárias vão ser regulamentadas em o quê? Na legislação vigente. Então vai vir uma lei estabelecendo toda essa ideia das diárias, tá? Mas de qualquer forma é bom você saber que a diária, ela entra aqui também como uma indenização, tá? Ela entra aqui dentro as chamadas diárias. Show de bola? Massa demais, não? Tranquilo, mole, sossegado. Além disso, tome muito cuidado, a gente tem mais um que vai ser o chamado auxílio funeral, que aí não é um negócio muito bom de estar se conversando. Você não vai precisar disso nunca, com fé em Deus. Mas cuidado, porque às vezes a banca diz que o auxílio funeral ele vai ser devido para o cara em qualquer circunstância, e não é bem assim. Por quê, Bruno? Porque o estatuto, ele traz para vocês que o auxílio funeral, de fato, é uma indenização. Só que o auxílio funeral, primeira coisa, tu tem que comprovar, né? Você vai ter que fazer uma comprovação das despesas, né? E do sepultamento, logicamente, do servidor. Então o cara morreu, você vai fazer o sepultamento, você tem que comprovar as despesas. E além disso, esse cara tem que ter falecido no exercício das atribuições. Não é fora das atribuições. Então, cuidado. Esse auxílio funeral, muita gente acha erradamente que vai ser em qualquer caso. O cara morreu por uma coisa nada a ver. Não é bem assim não, tá? Cuidado com essa informação aí que a Lei Complementar 566, ela traz essa disposição um pouquinho diferente. Ela diz que quando a gente falar no auxílio funeral, vai ter que ser o quê? Vai ser que ter essa comprovação, primeiramente, né? Aqui é o terceiro, né? Tô botando 4. 4 a gente já vai falar. Esse auxílio funeral, ele vai ter que ter essa comprovação aí mediante o sepultamento, né? Vou botar 3 de novo. Mediante o sepultamento e também, né? Tem que ser no exercício das funções. A banca pode botar para vocês em qualquer caso, por exemplo, aí vai estar incorreto. Auxílio funeral. Beleza, que é quando o cara morre, que com fé em Deus, isso aqui nunca vai acontecer com vocês. Aí, como policiais penais, vocês serão imorríveis, né? E por último, que é bom demais também, né? É o auxílio fardamento, que também tem essa disposição.
que vai ter um valor que vocês vão receber para poder estar comprando fardamento de vocês, coturno, a capa de colete, né? Porra, tudo, né? Capa de colete, o fardamento como um todo. Então também é a nossa última indenização. Se a banca cobrar para vocês, assinale a alternativa que configura indenizações previstas na Lei 566, tá? Então aí a gente tem a última, que é o chamado auxílio fardamento. Agora tome muito cuidado. Quando a gente falar nessas, eu acabei de conceituar para vocês quais são, tá? As 4, né, indenizações, pelo amor de Deus, elas não vão ser incorporadas à remuneração ou proventos do policial penal. Brão, o que é proventos de novo? É aquele cara que está aposentado. Então lembra disso, não é incorporada à remuneração. A banca pode chegar para vocês e botar uma pegadinha dizendo que incorpora. Não incorpora. Não incorpora, tá? Não incorpora a remuneração, né? Deixa eu passar uma linha aqui para não ficar confuso com a parte lá de cima. Então aqui não vai incorporar com a remuneração do cara, beleza? As indenizações, elas não incorporam, tampouco também os próprios proventos, beleza? Guarda essa informação. E agora a gente vai finalizar a aula de hoje com uma parte muito boa, a gente já está em 30 minutos, mas uma parte muito boa que é com relação às gratificações, né? O fato do cara receber um subsídio que é fixado em parcela única, aí a banca vem, ele recebe subsídio e não pode receber gratificação, errado. Porque a gente tem diversas gratificações positivadas escritas no próprio estatuto. Bruno, e quais são as positivações, as gratificações que o policial penal vai ter? A primeira, muito conhecida por vocês, é a chamada gratificação natalina, é a melhor de todas, né? O cara recebe ali no final do ano para poder cair de boca no peru. Menino, que tal, Bruno não tá falando que eu vou pegar o peru, é isso mesmo, filho da... Deixa de besteira. Ó, gratificação natalina, ela corresponde ao quê? A 1/12, né, da tua remuneração, que vai ser, no caso, 1/12 da tua remuneração, do que você recebe. 1/12, cuidado, pode ter pegadinha com relação a isso aí. E o estatuto determina que ela tem que ser paga até o quê? Até o mês de dezembro, né? Até o mês de dezembro. Cuidado, não é no mês. Tanto que muitos locais, muitos estados pagam metade no meio do ano, metade no final, até no meio do ano, enfim. Mas ela tem que ser paga até o mês de dezembro. Show de bola? Depois, eu tenho outro muito importante. Primeiro, a gratificação natalina, que é o 13º, vocês sabem disso. Depois, vou ter o abono de permanência, tá? Importante o abono de permanência, que você já sabe o que é. O abono de permanência é aquele cara que ele foi aposentado não, ele é para se aposentar, aposentadoria voluntária, mas ele quer trabalhar, é o cara que gosta de trabalhar, era para se aposentar, mas quer continuar ali no serviço, é o abono de permanência, beleza? Outra muito importante é o adicional de férias, né, que você vai estar recebendo também. Cuidado que aqui o estatuto, ele, embora a gente saiba que é um terço e tal, pelo menos um terço, aqui não diz um terço, ele só diz lá, adicional de férias, tá? E aí tá tranquilo demais pra gente poder saber isso. Outro importante, existe uma gratificação que vocês podem estar recebendo também se você for para carga em comissão. Isso também está positivado no artigo 40, que vai ser aquele cara que vai exercer algum tipo de... lá vai estar dizendo para vocês, retribuição pelo exercício de cargo em provimento em comissão, a função de direção, chefia ou, né, uma função de assessoramento. O cara vai lá, por exemplo, ser coordenador do estabelecimento penal, diretor do estabelecimento penal, etc. Depois, eu tenho as chamadas parcelas indenizatórias, desde que prevista em lei. Então, as parcelas indenizatórias também são o quê? Também são gratificações, mas tem que estar prevista em lei. Guarda essa informação. E a gente fecha o último caso em que eu tenho aí, sendo uma gratificação, vai ser a jornada extraordinária, que é a chamada hora extra, que também não tem muito mistério para vocês não, tá? Posso colocar para vocês, eu acho que perde um pouco de tempo, mas acho que talvez seja até importante a gente conceituar isso aqui, mas vamos botar aqui rapidinho, para poder ficar completo, tá? A gente finalizar a aula. Se você já anotou aí, você já pode estar passando para a próxima aula, mas se você não anotou, anota aí, artigo 40, ele vai trabalhar aqui a ideia do quebrão, a ideia das gratificações. Beleza? E aí o primeiro que eu falei para vocês foi a natalina, né? Que pode vir na prova de vocês com esse nome, embora vocês conheçam, né? Como o 13º. A ideia da hora extraordinária, que eu vou botar aqui só extraordinária. A ideia do cara que exerce lá um cargo em comissão, função de direção, chefia, assessoramento, né? Show de bola. A ideia também, 4 aqui, ó, do abono de permanência. Abono de permanência, que é aquele cara que pode se aposentar, mas é o cara que gosta de trabalhar, ele continua lá, trabalhando. A chamada aposentadoria voluntária. E a última, que são 5 no caso, seria o quê? Falta um. Adicional de férias, né? Logicamente, bom demais aqui quando o cara tá de férias. É uma maravilha, o adicional.
de férias. Beleza, galera? Mole, mole, né? Aqui a gente fecha. Então, cada um desses casos, gratificação natalina, só toma cuidado com a ideia da gratificação natalina, tem que ser paga até dezembro, não é em dezembro. E ela corresponde a 1/12avos, né? É o chamado 13º. Ela corresponde, bota até aqui, ó, para ficar completo. Corresponde, é o 13º, tá? E ela corresponde a 1/12avos, ou seja, a fração 1/12 da tua remuneração. Remuneração. Beleza, galera? Show de bola. Tranquilo demais, né? Então a gente fecha justamente esse módulozinho. Deu aí 35 minutos, né, pra gente fechar isso aqui. E a gente fecha tudo bonitinho aí. 4, 5, tem mais uma, né? Parcelas indenizatórias, né? Desde que previsto em lei. A última aqui, só pra fechar, porque tem o quê? Tem 6 aqui? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parcelas indenizatórias. Foi a última que eu falei. Parcelas indenizatórias. Só que tomem cuidado que essa ideia das parcelas indenizatórias, para poder estar ocorrendo ela, tem que ter o quê? Tem que ter a previsão em lei. Previsto em lei. Que legal, né? Bicho, o quadro tá bonito pra caralho, meu bicho. Tu é doido. E é isso aí. Lei 566, na veia, pra vocês. Tamo junto. Bora embora, cara. Vamos confiar no processo. Confia nessa porra. Tua conta vai fechar. Só confia nessa porra. Confia que a gente vai buscar essa aprovação. Você confia? Se você confiar, a gente vai estar lá no RN. Eu vou viajar também para fazer a prova com vocês. Vou estar lá presente. Eu quero conhecer você. Quero conhecer você. Se você me ver, diga, Bruno, porra, Bruno, que massa, meu irmão e tal. Quero conhecer os senhores. Tamo junto. Obrigado desde já. Daqui a pouco a gente está de volta. E bora-se embora, irmão. Vibrando sempre. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço.